Saudações a todos, muito bom estarmos juntos para estudarmos a doutrina espírita, todos nós aqui reunidos, e saudações também aos nossos companheiros que estão nos vendo nesse momento, os internautas que estão pela internet também nos vendo, e todos nós estamos sendo envolvidos pela equipe espiritual que aqui está presente desde o momento em que nós adentramos e que somos recebidos com muito amor, muito carinho por esses companheiros. E aqueles que estão sintonizados conosco também através da internet são envolvidos também por esses companheiros, porque nós sabemos que as vibrações dos espíritos superiores, dos espíritos amigos, elas irradiam e atingem todos os locais onde as pessoas estão receptivas. E quando nós estamos nos preparando para ouvir uma palestra, para estudarmos a doutrina espírita, esses amigos espirituais também nos envolvem com seus pensamentos, com muito amor e muito carinho. Então vamos nós, por nossa vez também, nos sintonizando com eles. Vamos elevar os nossos pensamentos, mentalizar a imagem do meigo e amado Mestre Jesus. E vamos agradecer ao Pai essa oportunidade bendita que Ele nos concede, que é a oportunidade da vida. Lhe agradecemos, Senhor, pelo amor e o carinho que o Senhor nos dedica, e lhe pedimos, nos fortaleça para que nós possamos estarmos sempre trabalhando a nossa evolução, procurando nos melhorar e darmos sempre os nossos melhores. Permita, Senhor, que os amigos espirituais nos envolvam também e que nós possamos compreender todo o tema que nós vamos estudar hoje. E nos dê a força necessária para que nós possamos, no nosso dia a dia, colocar em prática esses ensinamentos do Mestre Jesus. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para iniciarmos os nossos estudos de hoje. Graças a Deus. O nosso tema de hoje, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, no livro 2º, no capítulo 6, que fala sobre mundo espírita ou dos espíritos, na questão 274 a 319, que vai falar sobre relações de além-túmulo. Ou seja, o que acontece conosco quando nós chegamos no mundo espiritual. E esse tema vem muito a calhar também, porque nós estamos no mês de Setembro Amarelo, onde é bem divulgado, né, o combate ao pensamento suicida, principalmente numa época difícil pela qual nós estamos passando. Ele vem nos mostrar que nós somos espíritos imortais, que nós não morremos, que o corpo perece, mas nós continuamos vivos, e vem nos mostrar como é a nossa vida quando nós chegamos nesse mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada. Porque aqui no mundo físico, na Terra, nós estamos de passagem. É um momento em qual nós estamos tendo para, de certa forma, recuperar algo que deixamos de fazer no passado, aprendermos algumas coisas, adquirirmos algumas experiências, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual, e essa relação com esse mundo espiritual, ele é constante, porque nós somos espíritos, nós não somos um corpo, então nós estamos também constantemente sintonizados com essas criaturas que estão no mundo espiritual, porque o mundo espiritual, ele é um mundo paralelo ao nosso. Só que numa outra dimensão nós não conseguimos vê-los. Alguns até veem, alguns até ouvem, porque tem sensibilidade. Mas a grande maioria não consegue vê-los, só pressente através de algumas sensações e através dos pensamentos que vêm, mas atribui esses pensamentos a si mesmo, acha que são seus pensamentos. Quando na realidade estamos, de certa forma, nos relacionando com esse mundo espiritual. Eles nos veem e percebem o que nós pensamos, a diferença está aí, nós muitas vezes não os vemos, né? Então, Kardec pergunta: como é a vida nesse mundo espiritual? Como é que a criatura se sente quando ela chega nesse mundo espiritual? Porque aqui nós já estamos habituados, agora nós não temos lembrança de como é a nossa vida no mundo espiritual, né? E o Kardec vem nos falar que é como se fosse aqui, só que com a nossa mente muito mais clara. Nós conhecemos, entendemos muito mais a nossa necessidade espiritual. E essa relação, ela acontece de acordo com a nossa padrão vibratório, com o nosso jeito de ser, de viver e de pensar. Então, quando nós desencarnamos, quando o corpo ele perece, quando nós voltamos do mundo espiritual, nós não mudamos em nada. Algumas pessoas acham que quando o ser morre, né, entre aspas, porque nós não morremos, ele vai mudar em alguma coisa, vai se transformar. Não, nós continuamos sendo exatamente o que nós somos hoje. E nós vamos no mundo espiritual nos ligarmos àquelas criaturas que pensam e agem como nós. É uma sociedade também no mundo espiritual. Então, como aqui nós temos aquelas criaturas com as quais nós temos afinidade, gostamos de viver com elas, seja para o bem ou seja para o mal, no mundo espiritual nós vamos também nos reunir com esse tipo de criaturas,
porque é a sintonia, é o nosso jeito de ser. E aqueles espíritos que estão num grau mais evoluídos, eles estão constantemente procurando nos auxiliar, tanto quando nós estamos encarnados, como quando nós estamos desencarnados. Porque nós temos o nosso amigo espiritual, e o nosso amigo espiritual, o nosso anjo da guarda, é um ser muito superior a nós, que já tem uma compreensão muito mais apurada, que sabe realmente que é um espírito que está trabalhando para a sua evolução. E eles, às vezes, nos adotam, no bom sentido, e começam a trazer, de certa forma, procurar nos ajudar para que nós também nos modificamos. E no mundo espiritual não muda. Quando chegamos no mundo espiritual, nós encontramos esses amigos espirituais. Ele vai tentar, de certa forma, mostrar para nós que nós não estamos agindo de forma incorreta, quando nós agimos de forma incorreta, é claro, né? Vai tentar nos mostrar o que é o ideal para nós. Só que muitas vezes, quando nós desencarnamos, nós ainda estamos muito apegados à matéria, muito apegados ao corpo físico, nós não percebemos. Então, Kardec também pergunta, bom, se quando nós desencarnamos nós já temos plena consciência de que nós somos um espírito, os espíritos falam que não. Na grande maioria das vezes nós entramos num estado de perturbação, ou seja, um estado de sonolência, né? A perturbação não é sofrimento, é um estado de sonolência onde nós ficamos meio perdidos sem saber o que está acontecendo conosco. E às vezes nós nos sentimos até encarnados, porque vivos nós estamos, né? Nós nos sentimos até encarnados, e isso faz que demore um pouco até nós nos conscientizarmos da nossa realidade espiritual. Então, às vezes agimos como encarnados e procuramos até conviver entre os encarnados porque achamos que estamos vivendo num corpo físico. E isso, às vezes, nos traz até uma certa decepção, até um certo sofrimento, porque nós vamos nos aproximar daqueles que nós amamos, daquelas criaturas com as quais nós convivemos, e essas criaturas do nada vão nos ignorar. Nós vamos nos aproximar, elas viram as costas e vão embora. Nós vamos achar que elas estão realmente com raiva ou, de certa forma, desfazendo de nós, porque nós não temos a compreensão de que nós não temos mais o corpo físico. Eles não estão nos vendo. Às vezes sofrem porque nós desencarnamos, mas não estão nos vendo. Então, às vezes nós vamos conversar, eles saem andando porque não estão nos vendo e nem nos ouvindo. Né? Lembram de nós, que atrai através do pensamento, mas não estão nos vendo. Então, isso faz com que nós sofremos porque achamos que estamos sendo desprezados por aquelas pessoas que nós amamos. Até o momento em que nós começamos realmente a despertar para a nossa realidade espiritual e começamos a perceber que não fazemos mais parte do mundo dos encarnados, estamos nessa outra dimensão e nós estamos com o nosso corpo espiritual, mas não temos mais o corpo físico, porque Kardec também pergunta, como é que os espíritos se reconhecem se eles perderam o corpo? Se o corpo morreu, se o corpo se decompôs, como é que os espíritos se reconhecem? Então os espíritos superiores vêm dizer a Kardec, porque Kardec fazia essas perguntas, é muito pertinente, porque até hoje muitas pessoas ainda têm dúvida, o que acontece conosco, que se nós perdemos o corpo, como é que nós vamos nos ver no mundo espiritual. E os espíritos vêm mostrar para Kardec que quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, mas nós temos o corpo espiritual, que é o nosso verdadeiro corpo, porque esse corpo físico ele perece, o corpo espiritual não perece. O corpo espiritual ele vai ficando cada vez mais rarefeito, mais sutil, na medida em que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, mas nós sempre teremos esse corpo espiritual, e essa aparência nós vamos levar para o mundo espiritual. Então, chegando no mundo espiritual, nós vamos nos ver como nós somos aqui, com a mesma aparência e sentindo num corpo ainda físico, porque o perispírito, que é o corpo espiritual, ele também é matéria, só que muito sutil, muito rarefeita. Mas ele é uma matéria e nós vamos nos ver nessa matéria. E aqueles que têm contato conosco, quando chegarem no mundo espiritual, ou os que já estiverem no mundo espiritual, vão nos ver da forma que nós estamos, assim como nós vamos reconhecer os nossos entes queridos da forma que eles eram aqui. Muitos deles se apresentam até com os próprios, se tiver algum defeito físico, se apresentam até com o próprio defeito físico para que não haja dúvida que é realmente aquela pessoa. No mundo espiritual ele não tem mais o defeito, mas ele pode até se apresentar para que nós não tenhamos dúvida de que é realmente aquele ente querido que desencarnou antes de nós. Então nós vamos ter uma vida no mundo espiritual bem diferente da que está aqui, porque nós não temos o corpo físico, a nossa compreensão se amplia, mas as nossas dificuldades permanecem. Se nós levamos algumas imperfeições, essas imperfeições vão continuar no mundo espiritual. Por isso que os espíritos falam, né, que a diferença entre os espíritos do mundo espiritual está somente no grau de evolução.
Então, aqueles que têm uma compreensão melhor, já trabalham para fazer o bem, para auxiliar aqueles que não têm essa compreensão, já têm uma outra visão de vida. Aquele que desencarna e leva consigo todos aqueles vícios, todos aqueles hábitos e não lutam para se modificar, eles vão estar junto com essas criaturas, né, fazendo as mesmas coisas. Por isso que nós falamos, né, que muitos espíritas falam do umbral. O umbral, o que é? O umbral é a travessia que nós fazemos, é um portal que quando nós saímos do mundo físico e vamos para o mundo espiritual, todos nós passamos por ele, mas cada um vai ficar na situação onde eles realmente têm afinidades. Então aqueles espíritos que já têm uma compreensão, um grau evolutivo maior, quando eles desencarnam, eles passam e continuam a sua caminhada no mundo espiritual e vão se encontrar com aquelas criaturas com as quais ele tem afinidades e que têm pensamentos bons, fazem coisas boas, ou seja, espíritos mais evoluídos. Aqueles que ainda estão apegados às coisas muito densas, vamos dizer assim, ao mal, à inveja, desejando, querendo que outra pessoa sofra, eles vão levar consigo esse sentimento e vão se encontrar com pessoas que têm os mesmos sentimentos. E no mundo espiritual, eles vão encontrar, às vezes, até desafetos, porque eles têm sentimentos ainda negativos. E aqueles desafetos que desencarnaram ou que desencarnarão após eles, se têm os mesmos tipos de sentimentos, permanecerão lá como desafetos também, até compreenderem a sua realidade espiritual, até compreenderem que precisam se modificar. E Kardec pergunta, então todos aqueles que têm dificuldade de relacionamento quando encarnados, quando eles chegam no mundo espiritual, eles vão continuar com esse ranço entre eles? Os espíritos falam, depende. Se é uma coisa pura e simplesmente material, quando eles se conscientizarem de que estão no mundo espiritual, que a matéria não tem influência nenhuma sobre eles, esse ranço acaba e vão se ver como amigos, e não vão se ver com raiva, com bronca um do outro. Agora, aqueles que se odeiam, que se desejam mal realmente, se eles continuarem com esse tipo de pensamento, vão continuar assim a sua inimizade no mundo espiritual e provavelmente reencarnarão várias vezes até aprenderem a se reconciliarem. Mas levarão consigo isso. E os espíritos superiores estão justamente ali para auxiliar essas criaturas. Então, Kardec também pergunta, então todos os espíritos se veem no mundo espiritual? Os espíritos superiores dizem, não. Aqueles que estão na mesma sintonia, na mesma faixa vibratória, se veem. E se ouvem, porque eles não ouvem através das cordas vocais, eles ouvem o que o outro está pensando. Então, um ouve o outro porque eles estão na mesma sintonia. Agora, eles não veem e nem ouvem os espíritos superiores. Então, os espíritos superiores, às vezes, para chegar até eles têm que tornar o seu corpo espiritual mais grosseiro para poder ser visto por aqueles espíritos menos evoluídos, para auxiliá-los naquele momento. Isso aconteceu com o André Luiz. Ele ficou 8 anos no umbral, não via ninguém, ele só via criaturas sofrendo, criaturas chamando ele de suicida, e ele era um médico, ele questionava, não me suicidei. E enquanto ele estava com aquele pensamento muito materialista, sem saber o que estava acontecendo com ele, ele ficou vendo aquela situação toda, sendo chamado de suicida e não aceitando isso, achava que as pessoas estavam o agredindo, até o momento em que ele cansou e pediu, meu Deus, me ajude. Nesse momento ele mudou a sua forma de pensar, o seu padrão vibratório, e entrou na sintonia de Clarencio, que é o amigo espiritual que estava ali com ele desde o momento que ele desencarnou. E foi levado para a colônia Nosso Lar. E na colônia Nosso Lar foi explicado realmente, foi feito todo um trabalho de médico no corpo espiritual dele, e ele questionou Clarencio, poxa, estão me chamando de suicida, mas eu sou médico, não sou suicida. E Clarencio disse, meu amigo, você é um suicida inconsciente. E aí explicou para ele que ele foi um homem que não tomava muitos cuidados com a saúde, gostava de tomar bebida alcoólica, passava noites acordado, deixou-se levar às vezes, quando mais jovens, por noitadas acordados na bagunça, vamos dizer assim, e isso tudo reduziu a vida dele em alguns anos. Então era considerado no mundo espiritual um suicida inconsciente. Diz, não se preocupe, meu irmão. A grande maioria dos encarnados que chegam ao mundo espiritual, a grande maioria vem como suicida inconsciente. Porque todos, a grande maioria, não cuidam exatamente como deveriam do seu organismo e do seu corpo físico. Cometem exageros, criam vícios que diminuem sim a sua resistência física e ele acaba desencarnando antes do momento. Mas
precisamos trabalhar isso em você. Então foi quando ele percebeu o erro que ele tinha cometido, foi quando ele fez uma retrospectiva da sua vida e percebeu que tinha cometido muitos exageros, apesar de ser médico, apesar de querer salvar vidas e lutar pela vida dele, que ele ficou muito tempo internado, fez 2 ou 3 cirurgias e acabou desencarnando, não queria morrer, mas chegou no mundo espiritual como suicida por causa das suas atitudes. Então, isso tudo para ele mostrar, nós levamos conosco o que nós causamos a nós aqui no mundo espiritual. Nós não mudamos quando nós chegamos nesse mundo espiritual. Quer dizer, o que nós causamos aqui no mundo físico. Nós não mudamos quando chegamos no mundo espiritual e levamos todas as sequelas que nós causamos a nós. Né? Então, e Kardec também pergunta, então como é que tem essa diferença de espíritos superiores? Como é que os espíritos superiores conseguem ajudar aqueles menos evoluídos que ainda estão se arraigados ao mal? E os espíritos dizem para Kardec, através da sua superioridade moral. Né? Então, a superioridade no mundo espiritual, ela não se resume à superioridade como nós temos aqui, a financeira, às vezes, de conhecimento. Não. No mundo espiritual, essa tua... eu acabei de falar o nome, esqueci. Autoridade. Essa autoridade que ele tem, os mundos espirituais, os espíritos superiores têm em relação aos menos evoluídos, essa autoridade é moral, então ela é irresistível. E o Kardec pergunta, mas como é que eles obedecem se é somente uma autoridade moral? E o Espírito fala, porque ela é irresistível quando eles falam, eles não têm argumento para combater o que lhe foi dito. E eles obedecem pura e simplesmente. É o que acontecia com Jesus. Jesus falava, ninguém questionava o que Jesus estava falando. Acreditava pura e simplesmente porque sabia que ele tinha uma autoridade moral muito grande. Então, essa autoridade fazia com que com que os espíritos menos evoluídos ouçam esses espíritos evoluídos e tentam se melhorar, começam a trabalhar para a sua melhoria, para a sua evolução, porque eles percebem que só serão felizes a partir do momento quando se modificarem. Então, todos esses defeitos, todas essas tendências, os hábitos que nós temos aqui, nós levamos para lá. Mas quando nós começamos realmente a nos conscientizar de que ali somos espíritos, que não temos mais as necessidades físicas e começamos a observar as nossas deficiências, muitas vezes nós chegamos à conclusão de que precisamos mudar. Na grande maioria das vezes, nós chegamos à conclusão de que se eu não mudar, eu vou continuar sofrendo. Então não tem como eu ser feliz agindo dessa forma. Nós nos conscientizamos disso. Por isso que nós pedimos reencarnações, às vezes difíceis, para poder reparar algum erro, para poder adquirir experiência e para poder vencer vícios, que são os mais difíceis. Porque os vícios estão arraigados em nós. E nós, tanto lá quanto aqui, nós mantemos esses vícios. Por isso que quando nós temos vícios mesmo, ou alcoolismo, ou droga, seja lá o que for, aqueles vícios que a pessoa não consegue se libertar enquanto está encarnada, ela vai chegar no mundo espiritual sentindo vontade de ter aquelas sensações que ele tinha quando encarnado. Só que lá no mundo espiritual ele não vai encontrar o álcool, não vai encontrar a droga, não vai encontrar aquilo que vai lhe deixar para sentir aquelas sensações. O que ele faz? Ele vem buscar aqui no mundo encarnado criaturas que usam aquilo para tentar fazer com que essa criatura continue usando aquele produto, e essa criatura usando aquele produto, ela vai exalar o que ela consumiu através dos poros, como um ectoplasma, e junto do ectoplasma vem todos esses tóxicos que ele ingeriu, e esse espírito capta esse ectoplasma e se alimenta desse ectoplasma, ou seja, ingere esse ectoplasma. Ou ele vai ficar bêbado no mundo espiritual, ou vai ficar doidão no mundo espiritual. Por quê? Porque ele está ingerindo um ectoplasma que para nós é invisível. Mas para eles é uma substância gelatinosa e eles manipulam essas substâncias. E todos nós, encarnados, exalamos esse ectoplasma. Por isso a necessidade de estarmos sempre procurando agir de forma correta, para auxiliar os espíritos, não para ajudá-los a continuarem na vida errada em que eles se encontravam quando encarnados. Porque quando eles vão tentar fazer com que nós usemos, e nós, por fraqueza, se nós usarmos, nós vamos estar alimentando eles no mundo espiritual, e vamos estar ainda, de certa forma, entre aspas, impedindo que ele supere, que ele vença aquele vício que ele tinha quando encarnado. Alguns se esforçam, alguns lutam contra isso, e conseguem superar. Então, todas essas situações que nós
temos aqui, nós vamos levar para lá. É isso que nós devemos ter em mente. E precisamos estar vencendo essas tendências aqui para não levarmos para esse mundo esses vícios e esses hábitos e estarmos, de certa forma, trabalhando o máximo que pudermos para viver o máximo possível aqui encarnados. Nunca pensarmos em voltar para o mundo espiritual antecipadamente, porque lá nós vamos perceber a necessidade da vida física, porque é através dela que nós reparamos nossos erros, adquirimos as experiências e expurgamos doenças que nós criamos no nosso corpo espiritual também. Então, quanto mais tempo estivermos encarnados, mais nós vamos nos libertar, mais nós vamos aprender e mais nós vamos conseguir consertar, mais erros nós vamos conseguir consertar do nosso passado. Então, tudo isso os Espíritos vêm nos mostrar que essas relações de além-túmulo, ela é uma coisa natural, normal, e não precisamos ter medo de fantasma. Nem precisa responder, mas alguém tem medo de fantasma aqui? Muita gente tem medo de fantasma ainda, porque acha que o desencarnado é um ser completamente diferente. E tem esse receio. E os Espíritos vêm nos mostrar que não, é um ser exatamente como nós. Então não precisamos ter medo de escuro, achando que um fantasma vai vir, de certa forma, nos atentar. Os Espíritos falam, ele só se aproxima de nós também através da afinidade. Assim como eles se encontram lá no mundo espiritual através da afinidade, aqui também é a mesma coisa. Eles vão se aproximar de nós através da afinidade. Então, por isso que precisamos trabalhar o nosso progresso, a nossa evolução, ou superar os nossos defeitos, vamos dizer assim, né? Então, essas relações entre encarnados e desencarnados, ela é constante. E existem as relações simpáticas e antipáticas também no mundo espiritual, onde espíritos afins se reúnem, se são bons, para fazer o bem. Se são maus, se reúnem para fazer o mal. Né? Então, por isso que tem aquela crença de demônios, seres criados para fazer o mal. Não são demônios e não são seres criados para fazer o mal. São seres ainda pouco evoluídos, que não têm compreensão, e por não ser felizes, por trazer ainda ódio no coração, não querem ver outras pessoas felizes. Querem ver outras pessoas passando pelas mesmas situações que eles passam. E nós não vemos isso acontecer até entre nós encarnados, pessoas que em erro induzir o outro ao erro simplesmente por satisfação, para ver o outro sofrer também. No mundo espiritual não muda. Então nós vamos estar aproximando daqueles com os quais nós temos afinidades. Por isso que devemos estar nos pegando sempre ao nosso amigo espiritual, né? E essas afeições, elas não se alteram assim pura e simplesmente. Nós temos que nos esforçar para isso, né? Então, se eu tenho uma afeição, se eu convivo com criaturas que só fazem o mal e eu penso o mal, eu só vou conseguir me afastar dessas criaturas a partir do momento que eu comece a mudar as minhas atitudes lá no mundo espiritual. Aí eu vou me aproximar dos amigos espirituais que querem o meu bem. E aí eles vão me auxiliar na medida do meu esforço também. Eles não vão fazer nada por mim. Eles vão me induzir, eles vão me orientar, vão mostrar o caminho, mas quem terá que trilhar esse caminho serei eu. Então não há por que eu ficar preocupado achando que eu vou rezar e que Deus vai me ajudar e que vai tirar os obstáculos do meu caminho, seja aqui no mundo físico ou seja no mundo espiritual. Não. Eu vou rezar, eu vou pedir força a Deus, vou pedir ajuda ao meu amigo espiritual para que ele me inspire, para que me ajudem a eu superar os meus problemas, as minhas tendências e os meus vícios. Porque o esforço tem que ser meu. E isso tanto aqui quanto no mundo espiritual não muda. Né? Então a nossa vida permanece. Existem também aqueles que acreditam, né, que vão encontrar a sua alma gêmea. Kardec também pergunta, e essa coisa das almas gêmeas, metades eternas, existe? Os espíritos falam, isso é ilusão, isso não existe. Mas como não existe? Não tem pessoas que quando nós nos aproximamos parece que nos completa e parece que nos tornamos mais felizes? Kardec questiona, Kardec era questionador, e nós parece que nos tornamos mais felizes. Será que essa aí não é a nossa cara metade, vamos dizer assim? Não. São espíritos com os quais você tem afinidade, que tem os mesmos gostos e que você já traz isso de outras existências e que vocês se reúnem para crescerem juntos. Mas não quer dizer que esse outro espírito seja a sua metade, porque se existisse uma outra metade de nós não seríamos completos. Então como é que seria? Como seria a minha evolução? Metade eu e metade a outra metade? Lá, ficou meio esquisito, mas metade eu, metade ele? Não.
Ele é uma individualidade, eu sou uma individualidade. Quando nós nos harmonizamos, nós nos afinamos, nós sentimos bem estarmos juntos um com outros. Por isso que muitas pessoas se dão muito bem. Você olha assim, um casal, você fala, esse foi criado um para o outro. Mas Deus não cria um espírito para o outro. Essa afinidade, esse amor recíproco que existe entre aquelas duas criaturas, vai chegar um momento que vai existir entre todas as criaturas de Deus. A partir do momento que nós começamos a evoluir, nós vamos amar a todos e vamos nos sentir bem com todos que estiverem no mesmo padrão que nós. Ou seja, nos mundos mais felizes, porque os espíritos dividem em 3 situações os mundos, né? Tem um mundo de terceira ordem, segunda ordem e de primeira ordem. E terceira ordem são aqueles mundos ainda muito primitivos, muito sofredores, tipo o nosso. Segunda ordem já são os mundos mais felizes, onde os espíritos se entendem, os espíritos trabalham um para a felicidade do outro. E existem os mundos onde a esfera crística, vamos dizer assim, os mundos felizes realmente, onde já são aqueles espíritos superiores que habitam esses mundos. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos mudando de padrão, a Terra está mudando de padrão já, né? Está passando de um mundo de provas e expiações, um mundo ainda quase que primitivo, para um mundo de regeneração, um mundo onde as pessoas começarão a pensar melhor um no outro, querer o bem um do outro. Já começamos a mudar. Então, aquela coisa de alma gêmea, não é que eu vou encontrar um ser que vai me completar, não. Eu sou um ser completo. Ele é um ser completo. Mas nós nos sentimos bem um com o outro e nós somos muito felizes quando estamos juntos porque nós temos a mesma afinidade, nós pensamos da mesma forma e estamos trabalhando para o progresso mútuo de todos nós ali naquele momento. Então, existem casais assim? Existem. Mas é raro, né? A grande maioria tem dificuldades. Por que tem dificuldades? Não é a minha metade eterna? Não, é um espírito com o qual eu tenho dificuldade, que eu estou ali me lapidando, ele também se lapidando, para aprendermos a nos amar, para no futuro nos sentirmos bem quando estivermos juntos. Então aquelas pessoas que falam, meu casamento é um terror, é mais briga do que outra coisa, eu não aguento mais, os espíritos falam, tenha paciência, trabalhe em você a paciência, trabalhe em você a tolerância. Se essa criatura exige muito de você, lhe dê o que você pode, faça o que você pode para fazê-lo feliz. E isso você vai receber mais tarde. Se não receber agora, receberá mais tarde, porque vocês estarão, de certa forma, resgatando coisas do passado, aprendendo a conviver, porque nem tudo que está junto conosco, nem todos os nossos parceiros, as nossas parceiras, são inimigos. As pessoas acreditam, não, nós somos muito inimigos no passado e nós não conseguimos conviver agora. Não, não é assim. São criaturas que nós convivemos no passado, que adquirimos vícios juntos. Só que eu tenho a minha personalidade e essa criatura tem a personalidade dela. E quando nós nos unimos com o propósito de superarmos as nossas dificuldades, os nossos vícios, as nossas tendências, um auxiliar o outro, chegamos aqui, nós trazemos tudo o que nós tínhamos no passado, o que nós éramos e o que nós ainda somos espiritualmente, para poder trabalhar isso em nós. Quando chegamos aqui, começamos a ver as diferenças. No primeiro momento não, né? No primeiro momento é as mil maravilhas, eu não paro de pensar nela, ela não para de pensar em mim. Ai, que bom quando nós casarmos, vamos ficar velhinhos juntos. Tal. Casou, passou 6 meses, vira aquele caos. Mas isso é normal. No primeiro momento é normal, porque haver essa atração para nós nos ligarmos. Se eu ver na minha companheira uma criatura com a qual eu não consigo me entender, e ela vem em mim uma criatura com a qual ela não consegue se entender, nós não vamos nos unir. Então é colocado um véu realmente para eu não ver os defeitos delas e ela não ver o meu. Às vezes até vemos, né? Quantas vezes a gente vê os defeitos e fala, deixa, quando casar eu ajeito isso. Né? Mas aí por quê? Está lá no meu inconsciente, eu tenho que casar, conviver com essa criatura para aprender a tolerá-la, para ajudá-la também a vencer as suas tendências e ela me ajudar a vencer as minhas. Então é aquela situação difícil. É um espírito que é difícil hoje? Sim. Mas se nós conseguirmos levar isso até o final, se conseguirmos, se não conseguirmos, ficará por uma outra, mas um dia nós conseguiremos. Mas quando conseguirmos levar isso até o final, nós vamos, quando nos encontrarmos com essa criatura, nós vamos achar que estamos encontrando a nossa alma gêmea também. Porque nós vamos nos afinar, nós vamos ter os mesmos propósitos, os mesmos sentimentos, o amor um pelo outro. Isso que é aquela coisa que muitas pessoas acham que é a alma gêmea. Então, não existe uma metade eterna. Deus não criou uma criatura dividida em duas para chegar em determinado momento elas se unirem e se tornarem uma. Não. Deus cria individualidade. E conforme nós vamos evoluindo, nós vamos nos aproximando ainda mais um do outro. E essa é a tendência de todos nós.
Todos nós, um dia, olharemos o nosso próximo com amor, sem pensar nada negativo em relação àquela criatura. Mesmo que se ela estiver cometendo algum erro, nós vamos tentar ajudá-la a superar os seus erros. É assim que os espíritos superiores fazem conosco. É assim que eles nos toleram, porque eles sabem das nossas deficiências, mas eles sabem que um dia nós seremos bons. Então, imagine nós, quando nós temos um filho que fala, não faz isso, ele faz, não faz, ele faz. Chega uma hora e fala, quer fazer? Faça, aí a vida vai te ensinar a mudar. Nós abrimos mão. Nem sempre, mas muitas vezes abrimos mão. Por quê? Porque cansamos. Os nossos amigos espirituais não se cansam. Eles falam, nós não ouvimos. Eles falam, nós nos ouvimos. Nós chegamos no mundo espiritual, ele olha para nós com aquele amor, com aquela ternura, fala, poxa, eu te avisei tanto, eu te mostrei o barranco lá e você se jogou nele. Eu não prestei atenção. A nossa desculpa, né? Não vi. Mas eu vi, eu sabia. E ele não abre mão, ele vai continuar nos ajudando, até chegar um dia em que nós estaremos próximo a eles, porque eles também estão evoluindo, assim como os nossos entes queridos. Kardec também pergunta, nós vamos encontrá-los no mundo espiritual? Sim, encontraremos todos eles no mundo espiritual. Muitos que estão mais ou menos no grau evolutivo que nós vamos ver e podemos estar até juntos em determinadas colônias. Outros nós vamos ver, mas não poderemos conviver com eles. Por quê? Porque talvez eles já estão num grau evolutivo muito acima de nós e nós não teremos acesso a eles. Somente quando eles vierem nos visitar é que nós os veremos, mas eles constantemente estarão nos visitando. A mãe de André Luiz era um espírito muito evoluído. E André Luiz não havia, ele se queixou. Por que minha mãe não estou vendo a minha mãe? E Clarencio sempre orientando ele, tudo no seu tempo. Em determinado momento a mãe chegou e veio até ele. Ele falou, se queixou, pô mãe, agora que você veio me ver, estou aqui há tanto tempo. Não, meu filho, eu estou sempre com você em pensamento. E sempre que eu posso, eu estou junto de você. Em determinado momento você não me via, porque ele está num grau evolutivo acima que ele. E agora que você está em uma condição melhor, você está conseguindo me ver, mas nós não podemos conviver agora, porque eu estou num outro mundo, e você está nesse mundo ainda. Então poderá acontecer sim. Ou às vezes nós somos muito bons e vamos para o mundo superior, e aquele ente querido nosso não é tão bom e fica num mundo mais ou menos relativo como o planeta Terra, mas nós vamos visitá-los. E aqueles que estão medianos, assim como nós estaremos vendo e às vezes até convivendo com eles. Assim como Lísias também no nosso lar convivia com a sua mãe e com a sua prima e mais alguns conhecidos deles. Por quê? Estão mais ou menos no mesmo padrão. Então nós vamos estar constantemente nos revendo. Aqueles que estão acima de nós em relação à evolução, estarão vindo nos visitar, estarão vindo nos auxiliar. Nós dificilmente chegaremos a ele, porque nós estaremos num padrão vibratório baixo, não teremos condições de acessar aquele mundo superior naquele momento. Mas um dia conseguiremos. Então Kardec também pergunta, então como é que fica? Esses espíritos nunca mais vão viver juntos? E os espíritos superiores dizem, poderão viver juntos, se aquele que está mais evoluído, por preguiça ou coisa parecida, deixar de evoluir e o que está pouco evoluído, evoluir a chegar no mesmo grau. Senão vai continuar a mesma distância, mas a afinidade, o amor e o carinho irá permanecer para sempre. E isso também não impede daquele ser superior reencarnar e receber esse que está no mundo ainda um pouco inferior, recebê-lo como filho novamente para auxiliá-lo. Então ele virá muitas vezes, que no livro Renúncia de Emmanuel, a mãe, um espírito muito, muito superior, ela reencarna para receber um filho muito, muito atrasado, muito pouco evoluído, muito maldoso ainda, para tentar ajudá-lo, para tentar fazer com que ele evolua. E tanto é que quando ela pediu isso para o seu superior no mundo espiritual, o espírito lhe disse, você vai se sujeitar a isso, você vai sofrer muito, você vai encarnar no mundo primitivo praticamente. Ele falou, eu vou porque é meu filho e eu o amo e eu quero a felicidade dele. Então esses espíritos estão sempre buscando nos auxiliar. Então só para nós entendermos, a nossa vida não se resume só ao corpo. A nossa vida é eterna, né? Nós somos imortais e vamos chegar no mundo espiritual da forma que somos aqui. Por isso que os Espíritos falam, trabalharmos o máximo possível aqui para nos libertarmos dos vícios aqui enquanto encarnados. Porque a partir do momento que nós nos libertamos desses vícios, nós chegamos purificados no mundo espiritual e chegamos muito melhores.
Se nós não nos libertarmos, vamos chegar com os vícios, mas teremos também ainda condições de novas encarnações, reparar isso. Mas isso vai atrasar a nossa evolução. E aquelas criaturas que convivem conosco, que estão evoluindo, se nós quisermos continuar junto com elas, devemos também lutar para estarmos evoluindo da mesma forma que eles, para estarmos sempre juntos, né, fisicamente e espiritualmente, e podermos estar trabalhando também para o progresso um do outro. Se não conseguirmos acreditar que nós não estamos sozinhos, que esse ser amado está sempre conosco, porque estará sempre se preocupando conosco, sempre vibrando por conosco, e sempre que possível estarão junto conosco. Eles não nos abandonam nunca, né? Então, é entendermos que Deus é o nosso Pai maior. Deus nos criou para a felicidade plena. As situações que nós passamos são momentâneas e que um dia seremos espíritos felizes, muito felizes. Um dia habitaremos a esfera crística também. E seremos espíritos, às vezes, dirigentes de outros planetas. Mas para isso precisamos nos esforçar, né? Bom, depois, né, do muito que nós aprendemos com a espiritualidade, vamos doar um pouco de nós. Vamos doar amor em formas de vibração. Vamos vibrar por todos os lares de desavenças, para que possa haver paz, harmonia, amor e compreensão nesses lares. Vibremos também pelos presídios, pelas penitenciárias, pelos esses companheiros que ali estão encarcerados, para que eles possam, de alguma maneira, conhecer os ensinamentos do Mestre Jesus, e que ao saírem de lá, eles possam sair melhores do que quando entraram. Vamos vibrar por esses companheiros que estão pelas ruas, que não têm um teto, que não têm um lar. Pedir aos amigos espirituais que os ampare, que os fortaleça nessa caminhada difícil de suas vidas, e que eles possam encontrar a paz e que eles possam ser felizes. Vibremos pelos hospitais, por onde houver um leito de dor. Pedir por esses companheiros que estão passando por essa situação difícil. Pedir aos amigos espirituais que enviem um bálsamo para aliviar as suas dores, que os amparem nas suas necessidades e que eles possam superar essa fase difícil da vida da melhor maneira possível. Vamos vibrar pelos nossos lares também, para que possa haver paz, harmonia, amor e compreensão nos nossos lares. E pedir aos amigos espirituais que façam uma limpeza, uma higienização nas nossas casas, que tirem aqueles miasmas que nós criamos com os nossos pensamentos negativos, às vezes durante o nervoso, durante alguma discussão, que possa ser feita essa limpeza nas nossas casas e que nós, os moradores dessas casas, possamos ter paz, harmonia, amor e compreensão. E vamos vibrar também por todos esses companheiros, amigos, os internautas, e nossos amigos também que sabemos que estão necessitados. Vamos direcionar uma vibração para eles, pedir aos amigos espirituais que os auxilie, que os ajude, que leve um bálsamo para aliviar as suas dores e que os fortaleça nas suas necessidades. Pai misericordioso, mais uma vez lhe agradecemos, Senhor, pelo seu amor, pelo seu carinho, pela sua paciência para conosco. E lhe pedimos, Pai, nos auxilie nas nossas dificuldades, nos fortaleça para que possamos superar essas dificuldades que às vezes nós mesmos criamos. E nos dê força, Senhor, para que nós possamos colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, para que possamos subir um degrau a mais na nossa escada evolutiva. Pedimos licença, Pai amado, pedimos licença, Mestre Jesus, pedimos licença, amigos espirituais, para encerrarmos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Para aquelas pessoas que gostam de estudar o tema da próxima semana será o valor da vida. É uma pesquisa livre, muito interessante, um tema muito bom, porque nós precisamos valorizar a nossa vida. Se Deus nos deu a vida, é por dádiva, então vamos valorizá-la o máximo possível, né? Nós agradecemos a atenção dos senhores, das senhoras aqui presentes, agradecemos a atenção também dos companheiros internautas que estão junto conosco, e até a próxima semana, se Deus assim o quiser, e Deus quer, né? E vão em paz, que Jesus ampare a todos.